Olá, companheiros da Rádio Causa Operária. Está começando agora mais um programa O Mundo em uma Hora, o podcast da Rádio Causa Operária. É um prazer estar de volta com todos os companheiros. O Mundo em uma Hora que tinha dado uma pausa aí na produção e agora voltamos com tudo. Lembrando que o programa é gravado, a gente está gravando no domingo, dia 27, e o programa vai ao ar na segunda-feira, dia 28, às 5 horas da tarde. Então, toda segunda, daqui para frente, às 5 horas da tarde, na Rádio Causa Operária, o podcast O Mundo em uma Hora está de volta. Eu sou Adriana Machado e estou aqui com os companheiros Caetano Sigiliano. E Giliano. Boa noite aí para os companheiros, pessoal escutando. Dependendo do horário aí, bom dia, boa tarde. Vai cobrir os grandes acontecimentos internacionais. É isso aí. E temos também o companheiro Mauro. Bom ter Mauro você Sou. aqui. Mauro Sou. Mauro Sou. E aí, Mauro, tudo bem? Tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Vai ser ótimo participar desse programa que faz um apanhado do que acontece mais importante no mundo. E o principal é que uma visão de esquerda, marxista, né? Que dá uma compreensão muito mais abrangente e foge do padrão aí da grande imprensa. Então é isso. Prazer e vamos começar. É isso aí, o Mundo em uma Hora discute as principais notícias da semana, geralmente um tema que a gente discute aqui por uma hora e vai estar ao ar na Rádio Causa Operária toda segunda, depois do Plantão Palestina, às 5 horas da tarde. O Mundo em uma Hora já tem muito programa na Rádio Causa Operária, para quem não conhece, durante a semana aí até o próximo, se gostar desse programa, se tiver interesse, a gente tem programas como Hamas, Hezbollah e Irmandade Muçulmana podem se unir ao Talibã, foi um dos programas. Tem um programa que chama Derrota no Afeganistão, aumenta a crise no governo Biden. O NED é a CIA, Boric é o Boulos do Chile. O povo cubano resiste aos ataques imperialistas. Ditadura americana e o fascismo do bem. Estados Unidos e OTAN prestes a entrarem em guerra com a Rússia. Então, quem quiser voltar aí para ver o que a gente acertou, o que a gente errou, o histórico aí do Mundo em uma Hora, tem programas muito legais. É o podcast da Rádio Causa Operária e a gente está muito feliz em voltar com novas edições do Mundo em uma Hora. Lembrando a todos os companheiros de darem um like no vídeo, lembrando, é um podcast gravado, mas vocês podem participar no chat, fazer comentários e contribuir com a Rádio Causa Operária. Hoje o nosso tema é da reunião dos BRICS, que são aí a instituição hoje no mundo mais anti-imperialista, instituição política e econômica, organização dos países que estão lutando contra o imperialismo. É muito importante a gente falar sobre o protesto que a gente está organizando pela ocasião do G20. Vão estar presentes nessa reunião pelo menos 7, né, dos principais genocidas do planeta Terra, né? Vai estar Estados Unidos, vão estar Reino Unido, Alemanha, né, países que estão financiando o morticínio na faixa de Gaza. Eles participam, né, na verdade, concretamente, mandando tropas e armas para os sionistas matarem civis na faixa de Gaza. São eles que promovem todo tipo de golpes pelo mundo, né? São responsáveis pela fome, pela pobreza. Então, acho que é importante todo mundo estar lá para demonstrar o seu repúdio contra essa gente que não deveria estar aqui, né? No Brasil é engraçado, palestino não pode entrar e essa gentalha aí entra, né? Então, acho que a gente tem que ir lá e protestar. Não só a gente, a esquerda toda tem que participar dessa manifestação. É isso aí. Caetano, você é do Rio, né, Caetano? O que você espera e o que você quer falar aí para o pessoal? Então, gostaria de convidar o pessoal também do Rio de Janeiro a não só participar, né, do
do protesto aí contra esses líderes dos países imperialistas que vão vir para a cidade maravilhosa, né, e mostrar que eles não são bem-vindos. Convidar os companheiros a somarem também na organização, né, da gente fazer aí, vai ser um ato nacional, né, de fora do Rio vai ter várias caravanas vindo do norte, nordeste, sul, outras regiões do sudeste. Mas na própria cidade do Rio de Janeiro, como da proximidade, o pessoal participar das organizações aí de panfletagem, de colagem de cartaz, de plenárias para chamarem outras organizações de esquerda e populares a se somarem nessa iniciativa aí. Porque o G20 ele também tem essa tradição, né, de também atrair grandes atos das populações, né, das organizações ligadas aos trabalhadores, onde que eles aconteçam, né? Então a gente tem vários aí já na história, né, protestos muito grandes no G20, e o Rio de Janeiro não pode deixar aí essa peteca cair, né? Tem que representar aí o pessoal carioca contra essas pessoas que são aí as responsáveis pelas maiores monstruosidades hoje no mundo, são justamente essas pessoas. Está acontecendo na Palestina, né, no Oriente Médio, no Líbano, no Iêmen. Essas pessoas são responsáveis por tudo que é de ruim hoje, que acontece até na vida do brasileiro, né? Se até desde o preço alto no mercado, esse pessoal que pauta aí a política neoliberal. Então é muito importante a presença de todos nesse ato. Exatamente. Para quem quiser ter mais informação, pode entrar em contato no telefone 11 99 741 0436. Você pode obter mais informação. Se você já sabe o que quer ir, quer se inscrever para a caravana, temos o site dos comitêsdeluta.com.br, comitêsdeluta.com.br. Entrando nessa página, tem um banner, Rio de Janeiro, 18 de novembro, manifestação pela Palestina durante a cúpula do G20. Você clica no banner e lá você pode se inscrever, coloca seu nome, seu e-mail, sua cidade, e a gente vai entrar em contato para você participar. E pode participar antes também, como o Caetano falou, fazendo a mobilização. E a gente também tem um site, porque a gente vai precisar de muita ajuda para financiar todos esses ônibus que vão levar os companheiros de todo mundo no dia 18 para o Rio de Janeiro. Você pode fazer a contribuição pelo Pix, caravanag20@gmail.com. O Pix é caravanag20@gmail.com. Então, todo mundo participando aí, ajudando nessa mobilização que tem que ser enorme contra as piores forças mundiais, o imperialismo que vai estar presente aqui no Brasil, e a gente não pode fazer feio, temos que fazer uma manifestação enorme com toda a esquerda. E também tem no DCO essas informações, causaoperaria.org.br, procura lá o G20, vocês vão achar. O ato está sendo convocado pelo Partido da Causa Operária, também pelos comitês de luta, o Instituto Brasil-Palestina e Braspal, a Corrente Sindical Nacional Causa Operária e a Aliança da Juventude Revolucionária, e todos os grupos são bem-vindos. Quem quiser entrar aí na lista, é só entrar em contato com a gente. Então, agora, entrando no nosso tema, a gente vai falar da reunião dos BRICS, que aconteceu em Kazan, na Rússia. Os BRICS são uma organização intergovernamental, participam dessa organização o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, que são os países fundadores, e também o Irã, Egito, Etiópia e Emirados Árabes. Nesse encontro, que aconteceu em Kazan, na Rússia, eles anunciaram vários outros membros, possíveis membros, países parceiros, e o que mais se falou aí foi da
expansão do BRICS e o papel do BRICS na conjuntura mundial. É interessante notar o lugar onde aconteceu a reunião na Rússia. Kazan é a terceira cidade mais importante da Rússia, é a capital do Tartaristão e é uma cidade que tem uma produção de petróleo muito grande, tem produção de gás muito grande, tem uma indústria muito desenvolvida, um polo de tecnologia novo que está sendo desenvolvido, é uma região de uma diversidade muito grande, então Kazan é conhecida aí como o caldeirão da Rússia. Então, foi escolhida a cidade para fazer essa reunião e deixa eu ver aqui quantos líderes. Enquanto você procura, Adriana, não é engraçado que Kazan esteja ligado ao petróleo, né? Porque uma das características dos BRICS é que os países membros têm as maiores reservas do mundo, né, de petróleo. Tudo que os russos fazem é muito simbólico, os russos e os chineses, né? Só uma breve curiosidade, né, histórica, Kazan também foi combinação aí de uma campanha ofensiva que o Trotsky liderou contra o Exército Branco na Guerra Civil. Né? Foi uma vitória importante aí, que ele até descreve na biografia dele. Muito legal. 36 líderes estavam lá em Kazan, na reunião com o BRICS, deixa eu ver, 36 líderes mundiais organizados aí na reunião do BRICS. O Putin recebeu os líderes fazendo uma reunião bilateral com cada um, praticamente todos os líderes que chegaram ao Kazan, discutindo aí os assuntos particulares de cada um, assuntos importantes e delicados de cada país. A gente viu que o presidente Lula não compareceu. A gente vai falar muito da posição do Brasil, dos BRICS, mas o mais importante é o veto do Brasil à Venezuela e à Nicarágua e a decisão do Lula de não participar. Disse que teve um acidente e machucou a cabeça e que não poderia ir, mas ele participou, fez um discurso através da internet, né? Os líderes assistindo na televisão ali na frente. Uma das principais, eu acho que para a gente começar, uma das principais decisões que foram tomadas no BRICS, no encontro do BRICS, foi a decisão de denunciar a matança de Israel em massa em Gaza, na Cisjordânia e no Líbano. Foi uma das decisões mais importantes que aconteceu lá, da condenação de Israel, no pedido para que se faça o cessar-fogo permanente, e isso teve muita repercussão, porque a gente está aí há um ano desse genocídio de Israel e a imprensa capitalista não condena Israel. Então, a gente vê aí a maior organização anti-imperialista, organização política e econômica do mundo, condenando Israel, condenando o genocídio em Gaza. Eles fizeram uma declaração conjunta, tinha um parágrafo para falar de Gaza, um parágrafo para falar da Cisjordânia, um parágrafo para falar do Líbano, para falar que os presos políticos têm que ser devolvidos, condenando a tortura, o Conselho de Segurança da ONU. Então, foi muito importante, né, essa decisão do BRICS de dar um foco especial ao genocídio de Israel em Gaza e condenar Israel, que é financiado e apoiado pelo imperialismo, né? É verdade, o Adriano estava pensando aqui, quando você falava, né, porque Israel é o principal apoio do imperialismo no Oriente Médio. Se o imperialismo perder Israel, é insustentável manter o poder
no mundo, né? Então, não é à toa que os BRICS martelaram nesse ponto, que eles sabem da importância do imperialismo ter um braço armado ali no Oriente Médio, né? E é curioso, né? Você falou uma coisa interessante, porque a imprensa não condena Israel. Então, eles chamam o tempo todo o Hamas de terrorista, que é um partido, não tem nada a ver com terrorismo. O Hezbollah, a mesma coisa, é um partido, não tem nada a ver com terrorismo, né? E esses grupos são chamados de terroristas. Agora, Israel, que bombardeia hospitais, ambulâncias, mata um número assombroso de jornalistas, né? Não é terrorista. Quando houve o atentado que explodiram pagers no Líbano, que matou crianças, mutilou um monte de gente, cegou, matou agentes de saúde, porque eles usam pagers, né? Porque eles precisam ser avisados de emergências. Isso aí foi dado como uma esperteza dos israelenses. Olha como eles são espertos, tecnológicos. Ninguém falou em terrorismo. Então, é um absurdo, né? Como a grande imprensa protege Israel, condena quem está se defendendo, né? E achei bem interessante essa ênfase, né, que os BRICS deram para atacar Israel. E eles falaram, inclusive, sobre esse atentado dos pagers. Eu tinha visto antes, é o ponto 30, deixa eu chegar lá. Foram quase 150 pontos. Mas eles falaram assim: nós reiteramos nossa grande preocupação com a deterioração da situação humanitária no território ocupado da Palestina, em particular a escalada unprecedente de violência em Gaza, na Cisjordânia, como resultado da ofensiva militar israelense, que levou à matança em massa e ferimento de civis, expulsou eles das suas terras e a destruição total da infraestrutura civil. Aí cita os pontos da resolução da ONU. O ponto 31 fala que eles estão alarmados pela situação no sul do Líbano e condenam a perda de vidas de civis e a imensa destruição da infraestrutura de civis por causa dos ataques de Israel. É muito impressionante como é bem escrito, né? Porque na imprensa capitalista a gente escuta assim: morreram pessoas no Líbano, nunca fala o ataque de Israel, e aqui a gente vê como deveria ser. 32, o ponto 32, a gente expressa a nossa preocupação a respeito dos acontecimentos que crescem cada vez mais de ataques terroristas ligados a capacidades de tecnologia. Condenamos ataques premeditados que detonaram aparelhos de comunicação móveis em Beirute no 17 de setembro de 2024, resultando na perda da vida e ferimento de dúzias de civis. Reiteramos que esses ataques constituem uma grave violação de direitos internacionais. Então, vai um por um, os pontos bem colocados. E depois coloca o problema do Iêmen, fala, porque o BRICS é preocupado com o comércio, né? Então, para eles, o que o Iêmen está fazendo, o Iêmen fechou ali 90% do comércio no Mar Vermelho e no Estreito de Bab el-Mandab. Eles estão falando que a situação tem que ser resolvida, mas eles não condenam o Iêmen, eles falam que a situação tem que ser resolvida através do addressing the causes of the conflict. Tem que ver qual que é a causa do conflito para resolver. E que eles continuam apoiando o diálogo e o processo de paz do Iêmen. Fala da Síria, condena a invasão territorial, da integridade territorial da Síria por Israel, condena os ataques da embaixada iraniana em Damasco por Israel no dia 1º de abril de 2024, que matou lá pessoas que tinham relações diplomáticas
aí coloca exatamente qual que é o princípio que foi violado, a Convenção de Viena de 1961 e a Convenção de Viena de 1963. Então, coloca todos os pontos, um por um, bem claro, do problema do Oriente Médio, né? É muito interessante. Esse foi um dos pontos principais da declaração pública e conjunta colocada aí pela 16ª Cúpula dos BRICS. E a gente pode falar também que muita gente falou aí que esse encontro seria o ponto de virada da situação econômica e política mundial, né? No momento que o imperialismo está com dificuldade de manter o monopólio, o que se mais falou em todo o mundo, até na imprensa capitalista, é do tal mundo multipolar, né? Querem comentar isso, das expectativas, do que eles estavam, o que se foi falado e o que vocês acham dessa ideia do mundo multipolar? Eu colocaria, né, que existe posso falar, essa tendência, né, dos países em desenvolvimento formarem uma aliança contra a opressão imperialista, né, dado o nível da crise que vem ficando cada vez mais aguda, e o aparecimento, né, dessa nova visão. Mas eu acho que conforme a gente for analisando as notícias, a gente vai ver que o imperialismo ele não vai também ficar sentado esperando o resultado dessas novas políticas desses países. Então, por mais que haja essa esperança, né, de um mundo multipolar dentro do capitalismo, né, de países fazerem trocas comerciais de forma mais justa, sem serem extorquidos, eu acho que a tendência não vai se concretizar, né? A gente vai entrar num período de uma luta mais intensa, de forma violenta até, com guerras e revoluções. Não sei se o Mauro gostaria de comentar. Assim, esse negócio de mundo multipolar não existe, né? Porque existe a guerra, a dominação, porque o imperialismo ele tem que dominar todo o mercado mundial, todos os recursos de minérios, de petróleo, os mercados financeiros. Se ele não fizer isso, ele não vai ser imperialismo, né? Portanto, para continuar o imperialismo, ele tem que manter essa ditadura sobre o mundo. A partir do momento que outros países, por questões da própria crise do imperialismo, começam a ganhar importância e a disputar esse poder, ele vai entrar em choque, como a gente já está vendo, né? Estamos vendo que o imperialismo está promovendo essa chacina no Oriente Médio, está usando a Ucrânia como um país, né, por procuração para fazer uma guerra contra a Rússia, está usando Taiwan para atacar a China. Então, o imperialismo também não acredita em mundo multipolar, né? É só uma certa esquerda que insiste em usar esse termo, né? E é uma coisa que eu gostaria de destacar também, que não é por acaso que o BRICS está ganhando importância, né? Porque nós vamos mostrar aqui hoje que o PIB mundial, as reservas de petróleo estão com esses países e a importância deles é real, né? Não é uma coisa fictícia. E uma das principais discussões no BRICS, que já era esperado, né, é a questão do comércio, do monopólio dos Estados Unidos, do imperialismo. Os Estados Unidos, que hoje tem 1/3 do mundo, sofre sanções dos Estados Unidos, né? 1/3 de todos os países do mundo sofrem sanções dos Estados Unidos hoje, e principalmente a Rússia, né? Tem mais destaque aí desde que começou a necessidade da Rússia se defender dos ataques imperialistas na Ucrânia, e a Rússia começou as operações militares na Ucrânia. As sanções foram enormes, né? Mas não só a Rússia, a Venezuela, a China, todos esses países
que são os países mais importantes do BRICS, sofrem sanções dos Estados Unidos. Então, o que mais foi discutido ali é como lidar com essas sanções e como fazer esse comércio mundial separado do dólar, né? É a famosa desdolarização, foi um dos assuntos principais do BRICS. Eles lançaram aí um sistema chamado BRICS Pay, revelaram aí um sistema que seria uma alternativa ao SWIFT, né? Todos os países que têm sanções dos Estados Unidos não conseguem participar de relações comerciais através dos bancos principais do mundo que usam o SWIFT. Então, o BRICS Pay é um dos sistemas que o BRICS apresentou aí como alternativa. O Putin apareceu com a nota do BRICS, né, que tem ali as bandeiras dos principais países na frente, dos outros atrás, e muito se discutiu sobre será que o dólar, a dominância do dólar vai acabar? Muito se discutiu sobre como o imperialismo domina o comércio mundial hoje, que é através do dólar. A gente já discute há muito tempo isso, e a gente vê aqui no Brasil, né, as imposições do FMI, o pagamento da dívida externa com os juros que é imposto pelos Estados Unidos, a questão de imposto de importação e exportação, o monopólio dos bancos, todos esses são sistemas que os Estados Unidos usam através do dólar para controlar o comércio mundial e manter a sua dominação. A Dilma fez um discurso muito interessante. A Dilma, que é a presidente do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, ela estava lá com um papel de muito destaque, muito importante. A gente viu ela sentada perto do Putin mostrando muito respeito a ela fez um discurso muito importante para todos ali os líderes que estavam em volta da grande mesa dos BRICS, e ela criticou, né, o uso do dólar como arma, falou com todas as letras, o dólar é usado como arma e o objetivo do BRICS é achar uma alternativa, achar uma plataforma de cooperação entre os países do sul global para escapar desse domínio do imperialismo que se dá através do dólar, né, Mauro? É interessante, né, Adriana? Você falou que 1/3 dos países do mundo sofrem sanções. Bom, considerando 192 países, 193, então 64 países pelo menos, sofrem algum tipo de sanção dos Estados Unidos. Cuba, por exemplo, há décadas sofre um bloqueio, não é sanção, um bloqueio, né? Que leva à miséria. O bloqueio, todo mundo sabe que é criminoso, porque ele penaliza as populações, né? Cuba foi impedida, por exemplo, de comprar seringa descartável durante a pandemia, não pôde comprar ventilador pulmonar. Quer dizer, para quem acha que não é grande coisa o bloqueio, ele é, né? Uma coisa interessante que me veio à cabeça foi como o dólar ele mexe, né? Ele dita as regras do mundo. No governo FHC, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso equiparou o real ao dólar, ele destruiu simplesmente a economia brasileira. Ele dizimou a indústria, ela foi reduzida a 1/3 também da sua produção, né? E até hoje não se recuperou, né? Quer dizer, o dólar é uma arma e todos os países sabem disso, né? Então eles têm que fugir do dólar. Antes de passar para o Caetano, eu queria ler aqui uma declaração interessante que eu vi no porta-voz do Departamento de Estado americano, Vedant Patel,
dizendo que enfraquecer o papel do dólar e desenvolver alternativas ao SWIFT é uma ameaça direta à democracia no mundo. Olha só. A preocupação dos Estados Unidos com relação a esse tema. A gente vê aí esse nome, a democracia, como ele é usado, né? Quem não respeitar o monopólio dos Estados Unidos está fazendo um ataque à democracia. É muita demagogia. O que você acha, Caetano? Eu queria colocar, né, a questão que a Adriana reforçou da politização, né, do dólar, que a gente vem vendo se acirrar nesses últimos anos, né? A gente teve o caso aí da operação especial militar russa na Ucrânia, que deu como resposta o imperialismo uma nova rodada de sanções, né, até a expulsão da própria Rússia do sistema SWIFT. E essa politização ela acaba assustando a burguesia de todos os países do mundo, porque com essa jogada completamente arbitrária contra a Rússia, os demais governos eles viram que suas reservas em dólar elas também estão em risco de serem confiscadas. O país simplesmente perder do dia para a noite por algum interesse político, algum entendimento político nos Estados Unidos, eles perderem suas riquezas. Então, esse método que os Estados Unidos está usando de sancionar os seus inimigos acaba criando um efeito também bastante reverso, prejudicial à própria economia americana, porque os países eles passam a olhar para outras alternativas, né? E eu acho que esse sistema aí que o BRICS está formulando, né, está em um período aí ainda bem embrionário, mas a gente vê que os países eles estão trabalhando para uma alternativa. Aí a gente entra na questão que como os Estados Unidos vai lidar com essa perda de hegemonia financeira, né, que eles tiveram, né, desde do fim da Segunda Guerra Mundial, né, a questão lá do Bretton Woods, né, do FMI, isso aí é colocado em risco um novo sistema financeiro mundial. Então a gente pode ter uma resposta, por exemplo, de suavizar, né, aí as sanções contra países como a Venezuela, que também sofrem bastante com os embargos econômicos, com as sanções, né? Essas sanções elas são tidas assim como uma forma pacífica de você coagir, né, outros governos, outros países, mas os resultados que elas na prática, né, o que acontece concretamente é uma destruição econômica que gera até morte, né, milhares de mortes. Um caso que ficou muito famoso foi o caso do Iraque, pré-invasão. Os Estados Unidos lançou uma rodada de sanções contra o governo iraquiano, né, impedindo ele de comprar remédios, e você teve aí coisa de milhares de crianças morrendo pela falta de 500 mil crianças morreram, né, pela falta de medicamentos. Então as sanções aí elas são uma arma muito mortal, né, que o imperialismo tem. É um ato de guerra, né? A Venezuela foi outro país que teve as reservas confiscadas, e isso, os comentários gerais são óbvios, é que o país que não quer se ajoelhar diante do imperialismo não vai querer participar desse sistema que permite que o imperialismo roube as suas reservas se você tiver qualquer medida contra eles, né? Então, é a criação do BRICS de uma alternativa para que o imperialismo não tenha essa força de não só fazer como eles fazem com o FMI, por exemplo, que coloca imposições na política do país para ter os empréstimos e os países ficam endividados para o resto da vida, que fizeram no mundo inteiro, né? Que foi o modo de dominância, mas até isso de roubar o dinheiro, como roubaram da Rússia e da Venezuela. É verdade.
essa questão que o Caetano falou do Iraque, eu me lembrei que o Iraque, os Estados Unidos usou um artifício, porque assim, o Iraque estava endividado e quando ele ia pagar, ou pretendia pagar, o dólar subiu o câmbio. Quer dizer, então estavam sempre, de um dia para hoje, devia o dobro do que devia antes. Então você fica amarrado numa dívida. E o Iraque tentou. Pode falar. Eles tentaram sair da dívida vendendo o petróleo numa cesta de moedas. E aí aconteceu o quê? A invasão. Um dos motivos da invasão do Iraque foi que ele tentou escapar do dólar já naquela época. Exatamente. A Dilma falou isso, como eles controlam as taxas de juro e de câmbio, que é o jeito que eles controlam o monopólio, impõem a vontade deles sobre os países. Outro país que sofre sanções, que tem interesse nesse sistema alternativo é o Irã, que também estava presente, o presidente Massoud Pezeshkian estava presente e falou que tem que achar uma alternativa rápida e acelerar a desdolarização da economia mundial e reforçou aí as relações com a Rússia no momento em que Israel e o imperialismo estão cada vez mais ameaçando o Irã com uma guerra que escala cada vez mais. A Rússia e o Irã reforçaram a parceria. O Pezeshkian falou que acredita que o relacionamento entre o Irã e a Rússia é estratégico e altamente benéfico para ambos os países. Fizeram aí um acordo que saiu na imprensa turca de que talvez o Irã não só vá comprar os jatos russos, que há um tempo atrás, quando eles anunciaram que iriam comprar, o imperialismo fez um escândalo, né? Porque o Israel consegue ter mais força ali no Oriente Médio, principalmente por causa desses jatos, e o Irã falou que não só vai, quer dizer, não está confirmado, né? Saiu na imprensa russa, mas que o Irã não só iria comprar os jatos dos russos, mas talvez construir os jatos eles mesmos. Então, reforçaram aí a relação com a Rússia. E além da desdolarização, se falou muito sobre a energia, né? O petróleo, como o Mauro falou, é a economia que é mais importante para os BRICS, e foi muito discutido. A Arábia Saudita não foi, por pressão do imperialismo, não foi ao encontro. O príncipe MBS encontrou com o Blinken na Arábia Saudita durante o encontro dos BRICS. Muito se falou sobre qual vai ser a posição da Arábia Saudita daqui para frente com essa pressão do imperialismo. Tem muita coisa na imprensa, no Diário Causa Operária, no próprio Mundo em uma Hora, nos episódios passados que a gente falou da Arábia Saudita, que ela tem se aproximado à China, que antes era um parceiro total dos Estados Unidos, e que agora eles estão aí em cima do muro, mas nesse encontro eles não compareceram. Mas a energia foi uma das partes que muito se falou em desenvolvimento, transição energética, desenvolvimento sustentável. O que vocês acharam desse foco? Acho importante porque essa questão da transição energética, energias verdes, na verdade são um instrumento de pressão do imperialismo contra os países atrasados, né? Porque, na verdade, não há tecnologia ainda no mundo para ter uma energia verde. Vai ser necessário usar muita energia de petróleo ainda, o que chamam de combustíveis fósseis, para se poder chegar a uma fonte de energia mais limpa. O que o imperialismo faz é tentar se apoderar o máximo possível das fontes de petróleo, tanto que
isso que você citou, né? Impedir a Arábia Saudita de ir por encontro, forçar que a Venezuela, que é a maior reserva conhecida de petróleo do mundo até hoje, não entrar no BRICS também. Então, a gente vê que tem um esforço muito grande para continuar e aumentar o seu poder, né, sobre o petróleo, ao mesmo tempo que, com o discurso de energias verdes, impede que países subdesenvolvidos, atrasados, tenham acesso a esse recurso. O Brasil, por exemplo, é um caso, né, que no governo Lula tem uma ministra que tenta, que é financiada pelo Jorge Soros, que tenta impedir que o Brasil explore o petróleo na margem equatorial. Quer dizer, é um completo absurdo. É como se você tivesse ouro no seu quintal e você não vou tirar esse ouro daí. Quer dizer, tem essa riqueza que pode melhorar a condição do país, mas não. Né? Eles apelam para o aquecimento global, né, os combustíveis fósseis, o carbono, enfim, é uma falácia. Eu, é, assim, é um tema vasto, realmente. Eu só queria reforçar a hipocrisia, né, desses países imperialistas desenvolvidos, que falam que impõem essa agenda verde para os países que estão em processo ainda de industrialização ainda precária, né? Mas esses próprios países imperialistas, eles são os maiores consumidores de energias poluentes no mundo ainda. É uma coisa assim, a comparação não é nem uma coisa que tenha discussão, né? Então, Ah, eu acho assim, é bom sempre ficar atento, né? Porque as pessoas, às vezes, elas são ganhas por um discurso bonito e tudo mais, né? Porque, afinal de contas, ninguém quer viver num lugar poluído, com fumaça e tudo mais, sem, sei lá, sem uma área verde. Mas o imperialismo ele não está interessado nisso, né? Ele está interessado justamente em impedir o desenvolvimento industrial dos países, né? Manter aí uma hegemonia sobre essas riquezas naturais e ele próprio usufruir dessas riquezas. A gente ficaria preso aí como exportador, né, de matérias brutas, né, e comprando, né, as tecnologias industrializadas desses países. Uma coisa meio é. insustentável. Eles falam que nessa nova aliança, a expansão do BRICS com a Arábia Saudita, que agora tem o estatuto de país convidado se aderir ao BRICS, o BRICS controlaria 42% da produção mundial de petróleo do mundo e teria 35% do consumo total de petróleo do mundo. Então, os BRICS se colocaram aí contra a perseguição aos combustíveis fósseis, que a gente viu que causou na Europa várias manifestações dos fazendeiros, eles fizeram umas medidas absurdas de controle, as pessoas tiveram que matar o gado para controlar a emissão de gás carbônico. Então, o BRICS ele vai contra essas medidas do imperialismo que são totalmente persecutórias, demagógicas e servem simplesmente para algumas empresas conseguir continuar controlando o monopólio mundial. Então, foram contra a perseguição dos combustíveis fósseis, mas não contra os outros tipos de energia. A Dilma falou aí dos 33 bilhões que o BRICS já investiu em mais de 100 projetos ao redor do mundo, de projetos de desenvolvimento de infraestrutura, de energia limpa, de construção de infraestrutura para água, desenvolvimento alternativas aí de energia, e o BRICS, então, ele tem essa ideia de que o mundo tem que prestar atenção com a poluição, com a energia limpa, mas sem fazer isso, fazendo isso de um modo de cooperação, de modo de igualdade, de possibilidade igual para todos e sem perseguição e tentar manter interesses individuais.
Então, foi muito interessante. E isso acontece também na parte do comércio, né? Principalmente com a Rota da Seda chinesa. A gente vê aí que o BRICS ele tem 46% da população mundial e 36% do PIB global, e agora já cresce mais do que o PIB do G7, dos países mais desenvolvidos. Outro assunto que foi importante foi a Ucrânia. O imperialismo tentou colocar que o Putin estava acuado por causa da situação da Ucrânia, mas o Putin deixou bem claro que considerou a iniciativa chinesa brasileira da Ucrânia muito útil, disse que tem que ser discutido. A gente não viu isso na prática, né, de que o Putin se sentiu acuado por causa da Ucrânia. O que todo mundo falou é que tem que ter uma resolução dos conflitos através da conversa, tem que tentar desescalar, foi uma das palavras que eles usaram na declaração, que os conflitos têm que ser conversados, que ninguém deve escalar conflitos. Inclusive, a China e a Índia tiveram uma dessas reuniões bilaterais e chegaram a uma conversa sobre tensões que tinham ali sobre o território na divisa entre os dois países, que foi anunciado como muito importante, né? O imperialismo que estava apostando aí nesse desenvolvimento, na expansão do BRICS, apostando nas desavenças entre os países. Esse acordo entre os chineses e os indianos foi muito importante. Eu acho que não vai dar tempo da gente falar com detalhes sobre os discursos. O Putin fez um discurso, enfatizou a grande autoridade e influência do BRICS no cenário mundial, falou dos instrumentos que a gente já falou aqui, de comércio, exportação de grãos, de ciência e tecnologia. Muito foi falado de ciência e tecnologia. O Xi Jinping também fez um discurso, todos fizeram. Da África do Sul falou muito da Palestina. O Putin fez um discurso direcionado à China, só para a questão da China. O Xi Jinping fez um discurso falando que o BRICS devia ser construído dando importância à paz mundial, defendendo a segurança global, falou da inovação, da importância do desenvolvimento da tecnologia de um jeito de colaboração entre os países, principalmente quando a gente vê o imperialismo aí impondo monopólio através das patentes. Falou do comprometimento com a justiça, falaram muito sobre a importância de reformar a ONU, principalmente o Conselho de Segurança, para garantir uma decisão mais justa, e falou muito de cooperação, que é o que a China sempre fala, né? de trocas mais humanas entre as pessoas. Mas vamos falar do caso do Lula, porque a gente já não tem muito tempo mais, e queria falar sobre a Venezuela e a Nicarágua, e o caso do Brasil, que vetou a participação, a colocação da Nicarágua e da Venezuela na lista dos países que vão ser convidados a integrar o BRICS no futuro. O que vocês acham disso? Bom, eu falo, Caetano. Não, eu só ia fazer um comentário assim da vexame, né, que isso aí foi pro Brasil. Que é um negócio assim, muito vergonhoso ver um país como o Brasil, com um governo de esquerda, se prestar a esse tipo de política, uma política do imperialismo, né? Mesmo, assim,
A gente está vendo aí que essa saga aí com os atritos com o governo chavista do Maduro vem se desenrolando, né? A gente teve a questão que, desde lá das eleições, né, que já tinha um golpe aí preparado, né? A gente ouvia que o Maduro não ia ter maioria por causa das pesquisas de opinião, não sei das quantas. Teve as eleições finalmente, a gente viu o golpe todo que o imperialismo montou ser desmascarado pelo governo, né? Teve ataques hacker, teve presidente sendo proclamado em Madrid, se eu não me engano, e a gente vê o Brasil entrar de cabeça nessa aventura maluca aí do Joe Biden, né? Eu acho muito lamentável a posição do Lula, né? Parece que ele realmente bateu o pé. Ele já tinha decidido que não ia permitir a entrada da Venezuela antes do encontro. Eu acho que com certeza deve ter havido ali reuniões, né, de bastidores com a China, com a Rússia, para tentar mudar essa posição do governo e da diplomacia brasileira, né, mas sem sucesso. E eu acho assim, colocar de um ponto de vista um pouco mais aqui na política é meio engraçado, né, mas é uma coisa que o Lula ele tá cuspindo no prato que ele comeu, né, na verdade, porque o chavismo aí, ele é um dos das principais correntes políticas aí que vieram, que chamaram da Onda Rosa nacionalista na América Latina, né, nos anos 2000, né? Você teve ali a Revolução Chavista no início do milênio, né? Acho que, se não me engano, o Chaves chegou ao poder em 98, aí tem uma tentativa de golpe em 2000, e aí a situação foge do controle, né? O povo sai à rua, barra o golpe. A gente teve explosões populares na Bolívia também, na Argentina. E aí o imperialismo ele viu que ele precisava aliviar um pouco a tensão, né, e permitiu a subida de alguns governos mais moderados ao poder, né? E isso aí inclui o governo do PT, né, os primeiros governos Lula. Então, o Lula ir agora contra o sucessor de Chávez, aí, o Maduro, é uma vergonha total, né? Parece que ele próprio não compreende que ele deve muito a esse movimento. E vamos ver aí como é que o governo vai se colocar, né? Porque ele está se apoiando aí em um inimigo político dele, né? No imperialismo norte-americano. Eu acho que é importante a gente fazer a crítica aí, até para ver se o pessoal, companheiros aí do PT, não viram com bons olhos, né? O pessoal que acontece, não viram com bons olhos essa posição do Itamaraty, mas esse pessoal se movimenta aí, né? Porque a coisa tá muito feia. O Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, falou que o veto do Brasil é uma submissão escandalosa ao imperialismo. O Putin reconheceu, parabenizou Maduro pela eleição na Venezuela, disse que, sob a liderança do Maduro, a Venezuela continua a política do Chávez e disse que a Venezuela tem valores e princípios que são muito próximos aí da Rússia. O Putin mostrou um apoio total ao Maduro. Eu acho que, bom, em política a gente nunca deve falar que existem eventos inacreditáveis, né? Porque tudo pode acontecer, né? Mas essa do Lula está ali perto do inacreditável. E como o Caetano falou, o chavismo ele é um dos principais parceiros do governo Lula, apoiador incondicional, denunciou o golpe contra Dilma, enfim. E se a gente olhar no mapa... Oxigênio na pandemia. Na pandemia, exatamente. Se a gente olhar no mapa, a Venezuela ela está ali no Mar do Caribe, ela está no norte, ligada à Amazônia, é a maior, né, reserva de petróleo conhecida do mundo, né? Tem muito ouro, né? Mas o que é principal aí, no que diz respeito a Nicarágua e a Venezuela, é que esses dois países têm importantes parcerias com a Rússia e com a China. Parcerias militares. Militares e comerciais, né? Na Nicarágua, por exemplo, existe o projeto de fazer um canal que vai ligar o Oceano Atlântico ao Pacífico, que vai
praticamente inviabilizar o canal do Panamá, que é muito mais custoso os navios descerem para o Panamá, vai gastar mais tempo, mais energia, mais combustível. Enquanto que na Nicarágua, a China fez uma proposta e a geografia do país, ela favorece, porque praticamente está pronto o canal. Existe um lago ali, existe um rio que liga o lago, quer dizer, está fácil. E outra, a Nicarágua é um país que já fez uma revolução, né, a sandinista, tem uma fronteira enorme com Honduras, que foi o primeiro país que sofreu um golpe parlamentar aqui, né, nessa onda de golpes parlamentares, quer dizer, são países estratégicos e, honestamente, um governo de esquerda jogar para os leões, países atrasados, né, oprimidos pelo imperialismo, é uma coisa inaceitável. É uma capitulação vergonhosa. Acho que o próprio Rui falou isso numa recente entrevista 247, que posso dizer que é um estelionato político, né? Porque ninguém votou no Lula para ele fazer isso, né? Então, e outra, né? Eu acho que também é importante salientar que essa postura do Lula, ele paralisa a esquerda, né? Então, como é que a esquerda vai lutar contra o imperialismo quando o próprio dirigente máximo do país, e do PT, né, que é o principal partido de esquerda, faz isso, né? Então, acho que os desdobramentos são bastante ruins, negativos para a esquerda. Adriana. É. O Lula está aparecendo nas redes sociais como o cavalo de Troia, tem charge do Lula do cavalo de Troia do BRICS, está aparecendo em charge como o empregado do mês do imperialismo, vestido de cartola e terno imperialista, virou chacota mundial, toda a esquerda mundial, todo o movimento anti-imperialista, muito impressionado com essa posição do Brasil, realmente surpreendeu a todos, ficou muito feio, a gente é muito contra, queremos saber por que o Brasil fez isso, e lembrando que, ao mesmo tempo, do BRICS, o ministro Fernando Haddad estava em Washington participando de um evento anual de encontro do FMI, do Banco Mundial, junto com ministros de finanças do G20, e é uma vergonha para o Brasil que precisava aí tomar a liderança junto com a China, a Rússia, do movimento anti-imperialista, está se mostrando aí que está ajoelhando para o imperialismo e todo mundo sendo contra, né? É um erro muito grande do governo Lula e a gente tem que criticar muito e mostrar a nossa indignação. E é por isso também que a gente está chamando uma grande manifestação no Rio de Janeiro do dia 18 no G20, mostrando que não queremos política imperialista no Brasil. A Venezuela denunciou a política do Lula como sendo igual à do Bolsonaro. A Procuradoria da Venezuela, inclusive, está exigindo uma investigação do Lula, porque estão dizendo que pode ser que esse suposto incidente dele antes da cúpula dos BRICS tenha sido inventado, já anunciaram que eles acham que o Lula é agente da CIA, a gente não acha que é tanto, a gente acha que o governo Lula está realmente em guerra, sofrendo uma pressão muito grande do imperialismo, e é um governo nacionalista que vai estar sempre em luta aí com a burguesia, o interesse dos trabalhadores, mas essa realmente foi uma ação terrível, totalmente contrária aos interesses do país, aos interesses da luta anti-imperialista mundial, dos interesses dos trabalhadores brasileiros, da nossa soberania. Então, aí nesse grupo dos países que foram convidados a integrar como estados parceiros, então, a Turquia, a Indonésia, a Argélia, a Bielorrússia,
Cuba, a Bolívia, Malásia, Uzbequistão, Cazaquistão, Tailândia, Vietnã, Nigéria e Uganda, mas não estão a Venezuela e a Nicarágua por causa do Brasil, e isso é realmente uma vergonha. Lembrando que hoje a gente está gravando o programa no domingo, dia 27, foi anunciada aí na Bolívia um atentado contra a vida do Evo Morales, né, Caetano? Exatamente. A gente ainda não tem informações sobre investigação, né, que acabou de acontecer, mas o que tudo indica foram usados aí 14 disparos contra o veículo que se encontrava aí o ex-presidente da República da Bolívia, né, ex-presidente boliviano, né, que está em uma tensão, né, com o atual presidente, né, que ele apoiou nas eleições. A situação boliviana está bem quente, a gente teve tentativas de golpe, né, teve aí declarações, não sei se você lembra do bilionário famoso apoiando o golpe na Bolívia, país aí que tem largas reservas de lítio, né, de riqueza natural. Vamos ver como é que se desenvolve a situação lá, né? Mas, obviamente, aí é um ataque de imperialismo, né? Mesmo que não tenha sido diretamente, né? A gente não sabe ainda, mas é o pessoal que arma aí os grupos da oposição, insuflos militares contra os representantes do povo. A gente teve também ataques terroristas na Turquia, que foi outro país que foi convidado aí, além da Bolívia, a Turquia também foi convidada a ser Estado parceiro no BRICS. A Turquia, que é integrante da OTAN, enquanto, assim que o Erdogan chegou em Kazan, teve um ataque terrorista que eles falam que foi do Partido Kurdistão da Turquia, que todo mundo sabe que é organizado aí, financiado pelo imperialismo, para ser um partido que tenta fazer um movimento de separação ali, numa parte da Turquia, e teve um ataque terrorista justamente no distrito de Kazan, em Ankara, ali na Turquia, enquanto o Erdogan tinha acabado de chegar em Kazan, na Rússia, para o encontro dos BRICS. Se eu não me engano, foi numa fábrica de aeronaves, né? Uma fábrica de aeronaves. Fábrica de espacial, não é verdade? Então, o imperialismo aí mostrando que não está de brincadeira, isso fora que não vai dar tempo da gente falar, mas toda a repercussão da imprensa contra os BRICS, né? Falando que o Brasil está hesitando em aderir à nova Rota da Seda da China, falando que o problema entre a China e a Índia vai barrar o BRICS e que a extensão do BRICS seria um motivo que vai de paralisação das decisões do grupo, porque ia ter muito conflito, mas o que a gente está vendo aí é que o Brasil foi um dos principais países que causou esse conflito e realmente é uma vergonha para a política do governo de esquerda, do governo do maior partido de esquerda da América Latina. Realmente, essa decisão de barrar a Venezuela e a Nicarágua é uma vergonha para o país e a gente tem que denunciar, tem que criticar. Então, partindo para as conclusões finais, eu acho que a gente pode comentar que o Hamas fez uma declaração parabenizando, elogiando a postura louvável da Rússia em relação à Palestina e dos BRICS, de dar destaque à questão do genocídio em Gaza na reunião. O Hamas agora que tem representante permanente na Rússia. A gente tem aí
a luta, né, pela libertação da Palestina, né, um movimento popular de libertação contra a ocupação imperialista, agora um pé mais assim, oficializado na comunidade internacional. Né? A Rússia, agora de ator político, aí, tem uma linha direta com a resistência palestina. Quem está na Rússia agora é o Dr. Abu Marzouki, que foi um dos entrevistados pelo PCO lá no Catar, está discutindo, pedindo que a Rússia pressione o presidente palestino Mahmoud Abbas para iniciar as negociações sobre a formação de um governo de unidade nacional na faixa de Gaza depois da guerra. O Abu Marzouki, que é membro do Bureau Político do Hamas, encontrou em Moscou com o vice-ministro russo das Relações Exteriores, o Mikhail Bogdanov, mas não fala dele ser o representante, não sei se seria ele o representante. E aí, Mauro, o que você acha de conclusão que é importante falar? Sim, eu estava pensando aqui duas coisas. Primeiro, avisar para o Lula que o imperialismo não tem dó de ninguém. Não adianta ele fazer concessões, porque todos que fizeram concessões para o imperialismo também se deram mal. A antiga Iugoslávia fez todas as concessões e a OTAN foi lá e destruiu o país, picotou. Saddam Hussein é a mesma coisa. Então não adianta. O imperialismo é implacável. A segunda coisa que é interessante com relação aos BRICS, que eu acho que existe uma contradição muito interessante, que foi tocada aqui hoje, a questão do desenvolvimento da tecnologia. Enquanto o imperialismo vive principalmente do neoliberalismo e do capital financeiro predatório, né, que empobrece todo mundo, o BRICS está indo para uma outra vertente, que é isso que a Adriana colocou, né, de financiar pesquisa, obras públicas. Então, isso está em contradição brutal contra o imperialismo. Então, acho que é interessante notar que a força dos BRICS é uma coisa que veio para ficar, né? Porque é também resultado da crise do imperialismo. Essa crise, infelizmente, vai levar, muito provavelmente, a uma terceira guerra mundial, porque o imperialismo não vai largar a mão, né, do seu poder. E o BRICS, na minha opinião, aqui, se fazer uma especulação, é principalmente hoje uma comunidade comercial, digamos, mas que, inevitavelmente, na minha opinião, vai se tornar uma força militar conjunta. Passou por a OTAN, não sei, isso me vem à cabeça, apenas uma especulação da minha parte, mas me parece que também é uma coisa inevitável. A gente já está vendo aí a China e a Rússia, o Irã e a Rússia. É normal pensar que isso vai acontecer, né? O Irã, como o principal ali agente no Oriente Médio de resistência ao imperialismo, está em direta comunicação já com a Rússia e a China. Só queria pontuar nesse ponto aí, mais tudo bem, a gente tem todos esses conflitos aí surgindo, mas também tem essa perspectiva de a gente, né, como humanidade, sobreviveu ao neoliberalismo. A gente está vendo aí uma luz no final, né, uma alternativa. A gente passou pelo momento aí mais difícil, né, que foi a invasão do Iraque, né, no começo do milênio. Mas agora, né, os países já estão se organizando, né, abrindo aí alternativas. Como o Mauro falou, né, essa política de destruição da produção humana. Né? A gente vai estar vendo aí obras de construção de infraestrutura em vários países. Então fica também uma nota aí um pouco boa, assim. Também acho que não acho que a Rússia e a China vão se deixar levar aí pela política do Brasil nesse momento. Né? Eles vão ver aí de contornar, mesmo que não seja pelo BRICS agora, né? Eu não acho que
isso vai fragilizar as relações com a Venezuela. O mundo inteiro está cansado de ser oprimido pelo imperialismo, todo mundo sente a ideia de liberdade, de pensar no mundo de colaboração, no mundo de onde não tem um mais forte que o outro oprimindo o outro, por isso que se fala tanto no mundo multipolar, né? Dá muita esperança escutar essa organização política e econômica contra o imperialismo, que dá essa esperança de um mundo do ponto de virada, né, do mundo. Mas a gente sabe que o imperialismo, como a gente viu aí nos casos mais recentes da Bolívia e na Turquia, e vendo o genocídio na faixa de Gaza, Cisjordânia e Líbano, o imperialismo não vai deixar o monopólio, a dominação, não vai perder essa força de uma hora para outra, vai cair atirando. Então a gente vê aí um perigo de guerra muito grande, mas a gente tem que, por isso a gente tem que se organizar, né, para mostrar que o lado do Brasil é o lado anti-imperialista, é o lado humanitário, de cooperação, de desenvolvimento, e não de joelhos para o imperialismo. Por isso que a gente chama todo mundo aí para participar do protesto pela Palestina, que vai acontecer no Rio de Janeiro, no dia 18 de novembro. E o telefone para quem quiser participar é 11 99 741 0436. É o telefone se você quiser saber mais informação, quiser participar da mobilização, da distribuição de panfletos, colagem de cartazes, quiser saber qualquer coisa a respeito da manifestação, pode ligar no telefone 11 99 741 0436. Se você quiser se inscrever para as caravanas que vão sair de todo o Brasil, entre no site dos comitês de luta, comitêsdeluta.com.br. Quem puder ajudar na campanha financeira, o Pix é caravanasg20@gmail.com. Participe desse ato que vai ser muito importante para a gente mostrar que somos contra o imperialismo, a política neoliberal, e queremos apoiar aí um mundo diferente, livre da opressão imperialista, e que todo mundo precisa mostrar o seu apoio à luta anti-imperialista, que a gente vê no BRICS e que a gente quer ver também no Brasil, e também contra o genocídio na Palestina. Então, participe do ato do protesto G20. Então é isso, companheiros. Esse foi o nosso primeiro Mundo em uma Hora, de volta agora na Rádio Causa Operária, toda segunda-feira, às 5 horas da tarde. Lembrando que o podcast é gravado, a gente grava um dia antes e exibe na segunda, às 5 da tarde. Muito obrigada, Caetano. Muito obrigada, Mauro. Eu sou a Adriana e foi um prazer estar aqui de volta na Rádio Causa Operária. Um Mundo em uma Hora. Semana que vem a gente está de volta.